A Procuradoria de um Tribunal Federal dos Estados Unidos em Boston denunciou ontem o principal suspeito do maior vazamento de documentos secretos dos Estados Unidos em uma década. São duas acusações feitas com base na lei de espionagem, retenção e transmissão não autorizadas de informações sobre a defesa nacional e remoção e retenção não autorizadas de documentos ou materiais classificados. Em outras palavras, roubo e divulgação de documentos secretos, no caso do Departamento da Defesa dos Estados Unidos, o Pentágono. O acusado é Jack Douglas Teixeira, de 21 anos, aviador de primeira classe, técnico em informática da Guarda Nacional Aérea, no estado de Massachusetts. Ele copiou informações obtidas na base militar onde trabalhava e divulgou-as num grupo de 24 amigos, unidos pelo amor às armas de fogo, a equipamentos militares, memes racistas e antissemitas, videogames e Deus. Teixeira era o líder da turma que batizou como Central de Agitadores Marginais. Eles se comunicavam através do aplicativo de videogames Discord. Os documentos vazados logo apareceram em redes sociais como Twitter e Telegram. Revelaram vulnerabilidades da Ucrânia, informações sobre posição e perdas das tropas russas, as divisões internas do governo da Rússia sobre a guerra, a espionagem dos Estados Unidos a amigos e inimigos e manobras para encobrir o envolvimento de países que armam secretamente um dos lados na guerra da Ucrânia, inclusive que a Rússia aprovou o envio de armas pesadas, que a China aprovou o envio de armas pesadas à Rússia. O vazamento mostrou que a inteligência norte-americana conseguiu penetrar em todos os serviços secretos russos. O que é difícil de entender é como um jovem teve acesso a tantas informações confidenciais. Até agora, as investigações não indicam que Teixeira seja um agente russo. Parece mais um partidário do ex-presidente delinquente Donald Trump, convencido de que os serviços secretos passam dos limites e agem contra os interesses dos cidadãos dos Estados Unidos. São opressores e repressivos. É aquela ideia difundida por Trump de que há um Estado profundo que subverte a democracia norte-americana. Não se pode esquecer que Trump elogiou várias vezes o ditador russo Vladimir Putin, o principal responsável pela guerra, e que a Rússia trabalhou ativamente nas redes sociais, espalhando mentiras para derrotar Hillary Clinton e ajudar a eleição de Trump em 2016. No poder, Trump chegou a dizer que confiava mais em Putin do que na inteligência dos Estados Unidos. O Estado profundo é uma expressão geralmente associada a ditaduras do Oriente Médio, formado por políticos, forças armadas, serviços secretos e empresários aliados, que estão sempre no poder, não importa qual seja o governo do dia. Um novo vídeo com imagens horríveis parece mostrar a degola de soldados ucranianos por mercenários da empresa de segurança privada russa Wagner, do magnata Yevgeny Prigozhin, chamado de chefe de Putin, chefe de cozinha. A autenticidade do vídeo está sendo investigada. O grupo Wagner, notório por seus crimes de guerra, é a ponta de lança de interesses russos na África, onde colabora com as ditaduras militares do Mali, de Burkina Faso, está na Líbia e também colabora com o governo eleito da República Centro-Africana, oferecendo segurança em troca da exploração de minérios. Os documentos vazados do Pentágono indicam que o grupo Wagner pretende enviar mercenários ao Haiti, que vive em clima de anarquia, em estado de anarquia, desde o assassinato do presidente Jovenel Moïse por mercenários colombianos em 7 de julho de 2021. A principal conclusão a que se chega com os vazamentos do Pentágono é que a guerra da Ucrânia deve se prolongar e entrar pelo ano que vem num impasse sangrento, sem que nem Rússia nem Ucrânia consigam uma vitória decisiva no campo de batalha. O risco é maior para a Ucrânia, que tem menos soldados para morrerem no campo de batalha e depende da ajuda dos Estados Unidos e aliados
principalmente da Europa, uma ajuda que pode diminuir se a opinião pública europeia e norte-americana ficar cansada da guerra e entender que seus governos deveriam gastar os bilhões de dólares dados à Ucrânia em problemas domésticos. Em artigo na revista Foreign Affairs, os analistas norte-americanos Charles Kupchan e Richard Haass observam que o Ocidente precisa de uma nova estratégia para passar do campo de batalha para a mesa de negociações. Mas um ruído forte abalou a aliança ocidental com as declarações que o presidente da França, Emmanuel Macron, fez durante visita a Beijing, na China. Macron disse que a Europa deve ter autonomia estratégica e deve ser uma terceira superpotência e não vassalo dos Estados Unidos. Sem um exército e grandes empresas de alta tecnologia, não tem a menor chance. O cientista político norte-americano Ian Bremmer, diretor do Eurasia Group, uma das maiores empresas de consultoria do mundo, fez 4 críticas ao discurso de Macron. O presidente francês deu uma vitória de relações públicas ao ditador chinês, Xi Jinping, minou a União Europeia e a aliança transatlântica com os Estados Unidos, que é essencial para manter o apoio à Ucrânia, estimulou o isolacionismo norte-americano e enfraqueceu a dissuasão ocidental contra a agressividade da China em relação a Taiwan e outros países vizinhos com que tem disputas territoriais no Mar do Sul da China, ao afirmar que Taiwan não é uma questão europeia, ou seja, que o regime comunista chinês pode invadir a ilha que a China considera uma província rebelde. Na quinta-feira, o Tribunal Constitucional da França decidiu que a reforma previdenciária de Macron é constitucional. Era a última etapa que faltava para aprovação. O presidente francês pode assinar a lei neste sábado. A idade mínima para aposentadoria na França sobe de 62 para 64 anos. Macron ganhou essa, mas foi uma vitória de pirro. O general que derrotou Roma 2 vezes, mas teve tantas perdas que disse: mais uma vitória destas e estou liquidado. E foi derrotado na Batalha de Malevento, um lugar que os romanos rebatizaram para Benevento. Napoleão Bonaparte, o imperador francês, também teve uma vitória de pirro ao invadir a Rússia. Venceu a Batalha de Borodino, mas teve tantas perdas e os russos recuaram e incendiaram Moscou para negar abrigo e comida aos franceses, infligindo a maior derrota a Napoleão. Ao atropelar a Assembleia Nacional, aprovando o projeto da reforma previdenciária sem votação, Macron se queimou politicamente na França. Será difícil para seu governo aprovar novas propostas, o que abre caminho para uma possível vitória da extrema-direita em 2027. Ao fazer média com a ditadura chinesa, que apoia a guerra de Putin na Ucrânia e ameaça invadir Taiwan, o presidente francês se queimou também internacionalmente. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva encerrou uma visita oficial a Beijing, que consolida a parceria econômica entre o Brasil e a China, a maior parceira comercial do Brasil desde 2009, com promessas de investimentos chineses no valor de 50 bilhões de reais. Mas cabe lembrar que quando a presidente Dilma Rousseff foi à China, o então ministro Aloysio Mercadante, que eu considero arqui-incompetente, anunciou investimentos de 12 bilhões de dólares, que hoje dariam algo como 59 bilhões de reais, para montar uma fábrica de produtos da Apple no Brasil. Nada aconteceu. A proposta de Lula de criar um Clube da Paz, um grupo de países para negociar o fim da guerra sem a participação dos Estados Unidos e da Europa, que Lula considera partes no conflito, não avançou. O comunicado final fala vagamente na necessidade de uma solução negociada que, no momento, não parece interessar nem a Rússia nem a Ucrânia. Mas, nesta semana, fez 25 anos do acordo de paz para acabar com a guerra civil na Irlanda do Norte. A lição é que vale a pena tentar começar a negociar a paz, mesmo quando isso parece totalmente impossível. No caso da Irlanda do Norte, o diálogo começou
um pouco depois que o Exército Republicano Irlandês, o IRA, atacou a convenção anual do Partido Conservador Britânico em Brighton, no sul da Inglaterra, para tentar matar a primeira-ministra Margaret Thatcher em 1984. Lula voltou a acusar os Estados Unidos de incentivar a guerra depois de criticar o uso do dólar em transações internacionais. Talvez seja um discurso voltado para o público interno. Brasil e China combinaram usar a moeda chinesa no comércio bilateral. Lula e seu principal assessor para assuntos internacionais, o ex-ministro das Relações Exteriores Celso Amorim, querem que o Brasil tenha o mesmo status internacional de superpotências como a China e os Estados Unidos. Mas, como ficou evidente, quando as grandes potências com direito de veto no Conselho de Segurança das Nações Unidas rejeitaram o acordo sobre o programa nuclear do Irã, articulado por Brasil e Turquia em 2010, as grandes potências não dão a mesma importância ao Brasil. A Índia, que tem armas nucleares, algo importante para fazer parte deste clube, e a grande economia que mais cresce no mundo, cerca de 7% ao ano, está ultrapassando a China para se tornar o país mais populoso do planeta, depois de 200 anos em que a China esteve na frente. A Índia é uma candidata mais forte à grande potência. E resta perguntar aos exportadores brasileiros, especialmente do agronegócio, que não apoiaram Lula, se eles querem receber pagamento em dólares ou em yuans. Alguém tem dúvidas? Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção e até mais. Tchau!